O que você precisa saber é que a força tem um irmão. Que irmão é esse? Esse irmão se chama energia. Onde tem força, em paralelo ali tem energia, e a gente aprende isso lá no primeiro ano, beleza? A ideia é a seguinte: a força tem um filho chamado campo. A energia, que é irmão da força, também tem um filho chamado potencial. Então, o potencial e o campo é como se eles fossem primos. Eles são muito parecidos, beleza? Isso vai fazer muito sentido ao longo da aula de hoje. Vamos lá. Para a gente entender com clareza o conceito de potencial, vamos fazer uma rápida revisão do conceito de energia, porque força nós já estudamos campo, agora a gente vai falar um pouquinho de energia e ainda nessa aula de potencial, até porque a aula é sobre potencial, beleza? A ideia é a seguinte, olha só, presta atenção. Quando eu tenho um objeto parado numa certa altura, eu falo que ele tem energia potencial gravitacional. O que você tem que entender é que a energia ela sempre vai aparecer de duas maneiras. Ou o objeto está em movimento, e aí a gente fala que a energia que ele tem naquela situação é energia cinética, ou o objeto não está em movimento, mas ele pode se mover. E aí a gente fala que ele tem energia potencial. Esta esfera aqui, ela está a uma certa altura em relação ao solo. Então, eu vou falar que ela tem uma energia potencial. Essa energia potencial é calculada pela massa vezes a gravidade vezes a altura. Olha só, a altura é o que vai definir a energia potencial. E aí fica uma coisa interessante, que vai ser importante para a gente agora, que é o seguinte. Quando o objeto está se movendo, a energia cinética tem a ver com velocidade. Quando o objeto não está se movendo, mas ele tem energia, a energia dele tem a ver justamente com a posição onde ele se encontra. Por exemplo, essa esfera aqui não está se movendo, mas tem energia. Mas se eu tivesse uma esfera aqui embaixo, ela também não estaria se movendo. Mas essa daqui teria energia? Não. E aí você vai entender que a energia potencial, que é a que importa para a gente, tá? A energia potencial, ela depende da posição. A energia cinética depende da velocidade e a energia potencial, nesse caso aqui, a posição vai ser dada pela altura, depende da posição. Velocidade, posição. Essa posição, na verdade, vai estar relacionada à distância, posição em relação a um outro objeto, mas vai fazer mais sentido. Vamos lá, vamos devagarzinho. Então, o que eu observo aqui? Que este cara, ele está parado no momento, mas ele tem energia? Sim. Como é que eu sei que ele tem energia? Ele pode se mover sozinho. Do nada, ele pode... Eu soltei ele cai por conta própria. Se ele consegue se mover, ele tinha uma energia, embora naquele momento aqui em cima ele ainda estivesse parado, ele tinha uma energia nele. Energia potencial. Tá, com isso em mente, vamos ilustrar de uma outra maneira. Tem aqui uma mola. Eu pego essa mola e vou comprimir ela. Agora, a mola ela está numa situação comprimida, não está na sua situação normal, beleza? O que eu posso imaginar aqui? Que essa mola, ela está armazenando energia. Ela tem energia nela. Como é que eu sei que ela tem energia nela? Se eu venho e coloco um carrinho aqui e solto a mola, o que a mola vai fazer? Ela vai voltar para o seu tamanho, para o seu comprimento natural, empurrando o carrinho, transferindo essa energia para o carrinho vai começar a se movimentar na forma de energia cinética, certo? Agora vamos para o de fato que interessa a gente, que é a parte da eletricidade. Todo esse paralelo foi para você perceber que a posição do objeto pode dizer se ele tem energia ou não. E essa energia vai ser potencial. No caso aqui, eletricidade vai ser energia potencial elétrica, beleza? Então, olha só, eu tenho um objeto aqui carregado, cheio de elétrons, ele está carregado negativamente. Este carinha aqui é a minha carga fonte, ele que gera o campo e tudo mais. E esse aqui é a minha carguinha de prova. Eu posso pegar minha carguinha de prova e empurrar contra a minha carga fonte, certo? E eu aproximo ela da minha carga fonte. E aí, a gente vai olhar por esses dois ramos da família. A gente vai olhar pelo ramo da família da força e vai olhar pelo ramo da família da energia. Força e energia são primos. Ambos tiveram filhos. A força tem campo, a energia tem potencial, beleza? Então, olha só, quando eu tiro minha mão e eu deixo a carga ali, o que eu posso te perguntar? Primeiro, esse cara vai se mover? Você vai me responder, você pode me responder usando o ramo da família ali da força. Ah, existe uma força entre eles, são cargas negativas, são cargas iguais, elas vão se repelir, então sim, vai se mover.
Você está usando o conceito de força e o conceito de campo para me responder. Agora, você poderia dizer o seguinte, olha só, este cara tem uma energia armazenada nele. E por conta desta energia armazenada, ele tem a capacidade de se mover. O fato de ele se mover significa que ele tinha energia. Então você está trazendo uma explicação agora usando o ramo da família ali da energia, beleza? Então, este objeto aqui, eu deixei meu elétron aqui. A pergunta que eu te faço é, tem energia? Ele não está se movendo. Está pausado o vídeo e eu te pergunto, tem energia? Aí você vai falar, tem energia. Você tem a certeza absoluta que quando eu der play no vídeo, esse objeto vai se movimentar. Se ele vai se movimentar, é porque ele tinha energia. Perceba, a gente está olhando a mesma situação de antes, que a gente veio estudando várias vezes, só que usando agora a palavra energia, beleza? E aí, a questão é o seguinte, a gente vai usar o que aprendemos do conceito de força, da lei de Coulomb, né? Da lei de Coulomb, nós tiramos aqui o conceito de campo elétrico, a gente pega um pedacinho da lei de Coulomb e transforma isso no campo elétrico. A gente vai usar esta fórmula para tentar imaginar uma nova fórmula. Uma fórmula que vai relacionar energia e potencial. Ó. Essa fórmula relaciona força e campo. Então, se eu tenho uma fórmula de força e campo, tá aqui, ó, o filho da força, então eu consigo inferir uma fórmula para a energia. O que é importante a gente perceber para a gente conseguir fazer essa associação? Perceba que o campo, ele depende da carga-fonte. E aqui eu tenho uma carguinha que vai depender da carga de prova. A força é calculada pela relação entre a carga-fonte e a carga de prova. A força só existe se existir os dois. Perceba, se o Qzinho for zero, isso vai dar zero e não existe força. Se o campo for zero, isso vai dar zero e não existe força. Para que eu tenha força, eu preciso tanto do conceito de campo quanto da carguinha. Só que o campo, ele existe independente da carguinha. Eu não preciso ter carguinha para ter campo, quer dizer, ok? Tranquilo até aí? Tá, agora que a gente fez essa rápida análise, vamos agora tentar criar uma fórmula para energia e potencial. A ideia é a seguinte, a força, ela tem um irmão. Esse irmão é a energia, que a gente vai chamar de energia potencial elétrica. Energia potencial existe várias. A gente aprendeu lá no primeiro ano energia potencial gravitacional, a gente aprendeu energia potencial elástica, só que nesse caso é eletricidade. Então, energia potencial elétrica, beleza? Então, a força elétrica, ela tem um irmão, a energia potencial elétrica. A força elétrica tem um filho chamado campo. Então, a energia potencial elétrica vai ter um filho chamado potencial, beleza? E ambos vão precisar da carguinha, tá? Para fechar a conta, certo? Porque a princípio a energia é uma relação, a energia potencial é uma relação entre dois objetos. Lembra que eu falei que tem a ver com a posição, com a distância? É a distância de um objeto em relação a outro objeto, ok? Então, nós temos aqui, ó, dois objetos dão origem à energia potencial. Dois objetos dão origem à força. Só que toda vez isso é um indicativo. Às vezes o aluno se perde. Pô, professor, qual fórmula que eu uso? E tal. Se no problema falou de campo elétrico, você está falando da família da força. Então eu posso te dar campo elétrico e pedir para você calcular a força. Agora, se no problema eu te dei energia potencial elétrica, você está falando de uma outra família. Então, se eu te der energia potencial elétrica, eu posso pedir para você calcular o potencial. Vocês entenderam? Beleza. Então, com isso, acho que já fez um paralelo. A gente tem uma nova fórmula. Uma fórmula que relaciona energia com potencial, força com campo. E energia e força não são idênticas, são coisas diferentes. Logo, potencial e campo também são coisas diferentes, embora se pareçam, embora pareça tudo família ali, eles são diferentes, beleza? Agora, o que traz muita dúvida é o que tem de diferente do campo para o potencial, beleza? A ideia é a seguinte, olha só, o campo elétrico nós tiramos lá da lei de Coulomb, tá? Aqui a fórmula. E perceba, olha só o detalhe, se você lembrar do campo elétrico, você não pode esquecer o potencial. Olha como a fórmula é parecida, elas são praticamente idênticas. A única diferença é que no caso do campo elétrico você tem um quadrado, e no potencial você não tem um quadrado. É a única diferença, tá? São família, tudo primo, né? Tudo muito parecido.
Beleza, então tá aqui a fórmula do campo, tá aqui a fórmula do potencial. Bem, com isso em mente, agora fica aquela questão, mas professor, eu entendi a utilidade do campo, mas qual é a utilidade do potencial? Isso tem a ver com energia, foi dito, mas isso vai fazer mais sentido conforme a gente for precisando indicar algumas coisinhas, porque quando eu começo a misturar cargas, você vai ver que a força, o campo, ele vai dar um resultado tão estranho que só vai fazer sentido analisar através do resultado do potencial. Vamos lá, vamos devagarzinho, vai só acompanhando. Até aqui você me acompanhou, até aqui você entendeu como eu tirei essa fórmula, como que se dá a relação de potencial e energia, potencial elétrica, a fórmula do campo e a fórmula da força. A ideia é a seguinte, uma coisa importante, que é aí que está a diferença real entre eles. O campo elétrico é um vetor, enquanto que o potencial é um escalar. Lá do primeiro ano nós aprendemos a diferença. Vetores e escalares. Grandeza vetorial, grandeza escalar. Qual é a maior diferença quando eu trabalho com uma grandeza e com outra? É que a matemática é diferente. Às vezes, quando eu somo dois vetores, o resultado não fica maior, e sim menor. E quando eu somo dois escalares positivos, a princípio eles sempre ficam maior, certo? Então, essa mudança na matemática, ela vai ser importante, e aí você vai entender a real utilidade do potencial, beleza? É porque a matemática vai ser diferente, aí quando você olha para o problema, você vai falar assim, não vai se mover, então não tem energia. Mas calma. Às vezes você está olhando por essa família, mas quem diz se tem energia de fato é essa família. Essa família aqui vai falar que não vai se mover, mas essa daqui vai falar, pode até não se mover, mas que tem potencial, tem energia pra caramba. Entendeu a ideia? Essa vai ser a ideia. Quando você analisar o problema, isso vai fazer muito sentido, vai ser bem no finalzinho da aula. Vamos lá, olha só. Só para ilustrar, o campo elétrico, ele é um vetor, logo ele tem direção e sentido. Quando eu coloco essa carga aqui, tem uma seta, e no caso de carga positiva, ele acompanha a seta. Nós aprendemos lá na aula de linhas de campo, certo? Se eu soltar a minha carga aqui, ele vai se mover para lá, beleza? Então, isso, revisão, campo elétrico. Agora, a real diferença está no potencial, é que não tem seta. E isso é um pouco estranho, porque é como se fosse um campo, só que sem seta, só tem números. Perceba aqui, que eu tenho 5, 4, 3, 2, 1. Ele está ficando mais fraquinho, certo? É como se aqui próximo fosse intenso, 5, 5, 5. Aqui, 4, 4, 4. Aqui, 3, 3, 3, 3. Certo? É como se eu tivesse mais campo aqui perto e ele vai perdendo. Só que não é campo, é potencial. Enquanto que o campo tem as setinhas, o potencial só tem o número. Ele não aponta para lugar nenhum, é só um número. E isso é bem legal porque eu posso pegar aqui, esse carinha aqui. Se eu colocar ele nessa posição, ele está no potencial 4. Eu trago ele para cá, ele está no potencial 5. Eu trago ele para cá, ele está no potencial 1. Posso pegar esse aqui e trazer aqui, esse aqui está no potencial 4. Perceba que o potencial tem a ver com a posição. Potencial, energia potencial, tudo isso não tem movimento, tem a ver com a posição. Então, quando eu uso essa fórmula aqui, eu pego aqui o K, a gente sabe que o K é 9 vezes 10 a 9, eu pego o valor dessa carga, ok? Pego o valor dessa carga aqui, é uma carga de celular, e pego aqui a distância. A distância é quanto? Eu posso pegar a distância, é sempre do centro do objeto até aqui. Essa seria a distância, o H. Quando eu pego essa distância e faço a conta, essa conta aqui, eu vejo, o V é o K vezes o Qzão dividido por R. O R é essa distância aqui, do centro até essa posição específica. Faço essa conta e eu vejo que o V deu 4. E por isso que aqui vale 4. E eu posso trazer o meu objeto, aqui para a posição 4. Ou eu posso trazer ele para uma posição 1. Por que aqui é 1? Eu faço essa conta de novo, só que o R vai ser diferente, o R vai ficar maior. Aí isso vai diminuir, aqui vai dar 1. Você entendeu a ideia do que é potencial? O potencial é o conjunto de números. Ele parece o campo, ele só não tem direção e sentido. Ele é só o valor daquela posição. A gente já está caminhando para o final da aula e para um exemplo muito importante, mas eu quero chamar a sua atenção para o seguinte.
Embora potencial e campo tenham uma fórmula muito parecida, elas não são iguais. O que significa que quando eu faço gráfico, por exemplo, eu tenho aqui um objeto carregado positivamente e a uma certa distância dele eu tenho uma carga de prova. Por exemplo, minha carga de prova pode estar aqui. Se minha carga de prova estiver aqui na posição 0,2, certo? O potencial vai ser esse valor aqui, um valor aqui, enquanto que o campo ele é um valor mais baixo. Aqui, ó, em azul, está representando o campo elétrico, ok? Enquanto aqui está representando o potencial. Perceba que o potencial ele tem um valor mais alto que o campo. Então, se eu calculo o campo, deu 3, o potencial provavelmente vai dar 4, ok? Por que disso? Isso para carga positiva, tá? Depois, nos exercícios, a gente vai ver como é que fica na carga negativa. Mas, a princípio, a ideia é que, numericamente, falando em termos de valor, ok? De módulo, o potencial ele tem um valor maior do que o do campo, certo? Aí, isso para uma mesma posição. Então, quando eu trago o meu objeto mais para trás, aqui para a posição 6, essas coisas começam a se juntar. Porque à medida que eu vou aumentando o R, isso aqui vai tendendo a ser um valor cada vez menor. E esse aqui também. Ambos vão se aproximando cada vez mais do zero, tá? Então, essa é uma diferença importante. Você pode se deparar com esse gráfico e o potencial ele diminui, mas ele diminui mais lentamente. Esse aqui diminui muito rápido, certo? Ele era muito grande e ele diminui muito rápido. Ele vai muito rápido para zero porque este R aqui está ao quadrado. Isso significa que quando eu coloco 2 aqui, aqui é só 2, mas aqui é 2 ao quadrado, vira 4. Então isso faz com que o valor diminua mais rápido. Finalmente chegamos à parte que vai fazer você entender qual é a real diferença entre potencial e campo. Eles parecem muito, as fórmulas também parecem muito. Um é filho da força, o outro é filho da energia. Mas qual é a real utilidade deles? E você vai ver aqui agora. Olha só. Quando você tem dois objetos carregados, a gente já viu sobre as linhas de campo. Nós já vimos o que acontece com o campo. As linhas não se cruzam e tudo mais. Beleza? Só que a gente vai olhar esse problema aqui não pelo campo, e sim pelo potencial. Como eu disse, o campo está representado pela fumacinha vermelha aqui. A gente usou essa descrição por um tempo, certo? Só que agora, nas últimas aulas, nós trocamos essa fumacinha pelas linhas. Só que para não atrapalhar os números, eu voltei para a fumacinha que a gente consegue ver os números aqui, que são os números do potencial. Número grande próximo do objeto e ele vai diminuindo, ok? O potencial vai caindo à medida que você se afasta do objeto carregado. Número grande aqui. E aí você tem a fumacinha para representar o campo. Presta atenção. O que eu vou fazer? Quando eu aproximo, observe bem essa linha aqui, ó. Essa linha aqui, tá? Ela tá com 0, 0, aqui tem 1, aqui tem 1, aqui tem 1, aqui tem 1, aqui tem 1. Este pedaço aqui é daqui, ó. É desse cara, tá? Esse pedaço é desse cara. Isso aqui é o finalzinho do potencial deste cara. E aqui eu tenho do outro lado. Deixa eu fazer uma linha permanente. Aqui, ó, daqui para cá é esse carinha. E daqui para cá é esse outro carinha. Aqui tem um meio sem nada, ok? A ideia é a seguinte. Quando eu aproximo este objeto, o potencial deste cara começa a ficar em cima do potencial do outro. Então, perceba que aqui que estava tudo 1, o que vai acontecer? Esse 1 vai juntar com esse 1. Então, eu vou ter o quê? Um 2. Aqui é um 2, aqui é um 2. Perceba que nessa linha aqui já não tem mais 1, porque juntou um de um lado, um do outro, e isso virou 2. Aqui, na verdade, ele tem um de um lado e um do outro. Se eu trazer esse carinha mais para frente, este 1 permanece, mas esse 1 salta para cá. Então, aqui vai ficar 2. Tá vendo? Aqui já tinha 2. Se eu trazer mais para frente, aqui tem 1. Aqui tem 1. Esse 1 vai saltar para cá e aqui vai ficar 3. Então, o que está acontecendo? À medida que eu aproximo eles, é como se os números ficassem um em cima do outro e eles começam a se somar. O que significa? Que o potencial é uma coisa que soma, beleza? Eu tenho o potencial de uma carga, eu tenho o potencial de outra carga. Se essas cargas estiverem próximas, em um ponto ali no meio deles, vai ter potencial tanto de uma quanto de outra. E aí a questão é que esse potencial ele vai o quê? Somar, vai indicar que eu posso ter mais energia. Potencial tem a ver com energia. Muito potencial,
muita energia. Entenderam a ideia? É possibilidade de ter muita energia. Lembrando que energia ainda depende da carguinha de prova. Vamos para um exemplo que vai deixar clara a diferença entre campo e potencial. Imagina que eu tenho aqui dois objetos e eles estão com a mesma quantidade de carga, certo? Nós sabemos que para calcular o campo elétrico, eu tenho aqui, ó, campo elétrico é igual a K Qzão dividido por R ao quadrado, certo? Eu pego o K, a gente já falou de campo elétrico bastante, né? O K é 9 vezes 10 a 9, pega a quantidade de carga e a distância, R. E aqui vai estar ó, o pulo do gato, olha só. Eu vou calcular o campo exatamente nesta posição aqui, ó. Esta posição. Eu quero saber quanto é que é o campo aqui, nesta posição. A distância, esse aqui eu vou chamar de A, esse aqui eu vou chamar de B. A distância de A até aquela posição é uma e a distância de B até a posição é a mesma. Ou seja, é tudo igual, de um lado e de outro, beleza? Quando eu faço o cálculo do campo, o que eu vou perceber? Que, digamos que eu fiz esse cálculo e deu 3. Tá? Tem a quantidade de carga, multiplicar por 9 vezes 10 a 9, pego o R, vamos colocar um valor qualquer aqui, digamos que deu 3. Isso é o valor do campo. A grande questão é que o campo de IA nessa posição é 3 para a direita. Campo saindo, ó. 3 para a direita. O campo de B nessa posição é 3 para a esquerda. E olha só. Se eu tenho 3 para a direita e 3 para a esquerda, isso são vetores. Quando eu falo que eu vou somar esses vetores, como é que fica a soma? Acaba virando uma subtração porque eles têm sentidos contrários. Então, um anula o outro. E quanto que vale o campo aqui no meio? 0. Vale nada. E nós já vimos isso com as linhas de campo. Porque se eu pegar e ilustrar isso aqui através das linhas de campo, certo? Como é que fica as linhas de campo desses caras aqui? As linhas ficam assim, né? Elas não se cruzam. Elas vão curvar para um lado e vai curvar. Até que fiz errado aqui, peraí. Curvei muito pouco. Tem um meio aqui. Tem um meio aqui. E elas vão o quê? Curvar. Aqui curva também. Curva para cima. Curva para cima. E onde não tem linha, não tem campo. Por que não tem campo? Porque os campos se anulam. Vocês entenderam? Agora, da perspectiva do campo, se eu pego o campo, não tenho campo, logo não tenho força, certo? Se eu não tenho força, eu não tenho necessariamente movimento. Eu posso colocar um objeto aqui, se ele já estiver inicialmente parado, ele não vai se mover. Está parado. Não tem movimento, não tem energia cinética. Agora, tem energia? Se eu coloco um objeto positivo aqui no meio, ele vai ter energia? Sim ou não? E aí é que está. A energia depende do campo? Não. Quem depende do campo é a força. A energia depende do potencial. E aí, como eu mostrei para vocês, o potencial não é um vetor, é diferente. Se eu faço essa conta aqui, ó, vamos mudar agora. Calcular o potencial. O potencial, ele tem a mesma fórmula do campo, só que sem um quadrado. Digamos que eu calculei o potencial aqui e vamos supor, normalmente não é o mesmo número, mas vamos supor assim que deu 2, beleza? 2 não, 4. Vamos supor que deu 4. Fiz a conta, deu 4. O que significa? Que o A, para essa posição, tem valor 4. E o B, para essa posição, também tem valor 4. Só que diferente do campo, ele não é um vetor, eles não se anulam. É 4 mais 4. Então, quanto que tem de potencial aqui? Vai ter 8. Perceba que, no caso do campo, eles se anularam por ser um vetor, embora tenha o mesmo valor, tinha 3 e 3, mas estava no sentido contrário, se anulou. E no caso do potencial, eles não se anulam, eles se juntam. Se tem 4, outro tem 4, vai dar 8. E se eu tenho um valor alto de potencial, o que isso significa? Que eu tenho um indicativo de ter muita energia potencial elétrica, né? Já que a energia potencial elétrica depende do potencial. Aqui, quanto que vale o potencial nessa posição aqui? Nessa posição aqui vai valer 8. Vai valer 8. Então, potencial vezes a carguinha que eu colocar ali. Se eu colocar uma carguinha aqui qualquer, ela já vai ter um potencial 8, o que significa que pode ter muita energia.
Para finalizar a nossa revisão aqui no final da aula, e lembrando, pessoal, depois dessa aula tem 3 ou 4 exercícios para vocês resolverem, tá? Então, por isso eu recomendo que vocês assistam pela playlist, para não ficar assistindo vídeo aleatório. Já vem na sequência os exercícios sobre esse tema, beleza? Tá, mas vamos terminar aqui dando um resumão que a gente faz todo final de aula, que é o seguinte, tá aqui o que a gente já sabia, aqui não tem nada de novo. A gente sabia que a força está relacionada ao campo. O que foi introduzido de novo é deixar claro que o campo é um vetor, tá? Assim como a força é um vetor, a gente aprende isso no primeiro ano, certo? E a gente representa isso por setas. O que tem de novidade? Aqui no segundo quadro. A novidade é a energia potencial, ela está relacionada... O potencial, desculpa, está relacionado à energia potencial. E essa relação ela é ainda mais interessante porque agora vai vir a definição de potencial. Ó. Potencial é, na verdade, uma forma de medir a influência que a carga-fonte. A gente não tem uma carga-fonte e uma carga de prova? Como que a carga-fonte influencia na energia que você vai ter na carga de prova? Isso é o potencial. Se a influência da carga-fonte for muito grande, quer dizer que o potencial é muito grande. Se a influência for pequena, quer dizer que o potencial é muito pequeno. Então, o potencial é a influência de uma carga-fonte tem na possível realização de movimento da carga de prova. Por que possível realização? Porque se eu tenho um objeto, né? E aí eu tenho aqui a carga de prova, se eu tiver muita energia potencial da carga de prova, significa que ela pode se movimentar com muita energia cinética. Aqui seria a transformação da energia potencial em energia cinética. O que mais que nós aprendemos? A fórmula da energia potencial. Ela é parecidíssima com a fórmula da força elétrica, certo? Campo com carguinha, potencial com carguinha. Aqui fica claro que o potencial depende da carga-fonte, assim como o campo depende da carga-fonte. A energia potencial depende da carguinha, força também depende da carguinha. Beleza? Tá, o que mais nós aprendemos? Que diferente do campo que a gente representa por setinha, o potencial nós representamos por números, tá? Números grandes aqui próximo e números que vão diminuindo à medida que você vai se distanciando da carga-fonte. Aqui eu ainda não citei, vou deixar isso mais para frente, que essa aula já ficou longa pra caramba, é que muda quando a carga é negativa. Os números são grandes, só que eles são negativos, né? Aí tem essa questão de números negativos muito grandes e tudo mais, ok? Mas a gente vai aprender isso nos exercícios. Potencial não tem direção. Quem tem direção é o campo, beleza? O que mais nós aprendemos? Está aqui uma maneira de calcular o potencial sem usar a fórmula do potencial. A gente faz isso também com o campo elétrico. O campo elétrico, eu tenho aquela fórmula do campo elétrico, mas eu posso pegar a carguinha, jogar para o outro lado e calcular aqui força dividido por carguinha e achar o campo elétrico. É basicamente o que eu fiz aqui. Ó. Essa aqui não é uma fórmula nova, é basicamente esta fórmula com o Qzinho do outro lado aqui embaixo, beleza? Então, eu tenho essa maneira aqui de calcular o potencial elétrico e agora vem a novidade. Cara, qual é a unidade do potencial? A unidade do potencial é Joule por Coulomb. Ó, energia é dada em Joule, carga é dada em Coulomb. É Joule por Coulomb. Só que a gente abrevia isso. Abrevia e chama de volts. Então, olha só, quando no início da aula eu falei para vocês, olha, potencial vai ficar com vocês o resto do ano. Por quê? Ele é literalmente a grandeza mais importante quando a gente fala de eletricidade. Ele é mais importante, não é que ele é mais importante, ele é a mais presente nos variados problemas de eletricidade. A prova disso é que, basicamente, a única unidade de eletricidade que vocês conheciam antes das aulas de física era o potencial. Quando você fala que a tomada é 110 volts, você está falando do potencial da tomada. Quando você fala da pilha de 1,5 volt, uma bateria de 9 volts, uma bateria de 12 volts, essa é a única grandeza que você conhecia antes das aulas de física. Você não conhecia a grandeza Coulomb, você não conhecia a grandeza de campo elétrico, você não conhecia nada disso, certo? Mas a volts você conhecia mesmo sem saber exatamente o que era. Claro, existe ainda uma distância muito grande entre o que a gente está estudando hoje e entender de fato a tomada. Com o que você viu hoje, você ainda não entende a tomada. Na próxima aula vai fazer sentido, mas por enquanto não. A ideia é a seguinte, isso que a gente está estudando hoje tem a ver com a tomada e logo logo a gente vai chegar lá. Por que uma bateria tem 9 volts? Por que uma tomada tem 220 volts? A gente vai chegar lá, a gente está introduzindo o conceito, tá? Então, o potencial é justamente aquilo que a gente mede nas baterias e nas tomadas, volts, certo? E por fim, está aqui a definição
matemática do potencial. Aliás, falta mais uma coisinha. O que mais que a gente viu? Que diferente do campo, já sumiu daqui, né? O campo é uma soma vetorial. No caso de potenciais, se eu tenho aqui, ó, um cara com potencial, um cara com potencial, um cara com potencial, e eu quero saber o potencial neste ponto, quanto que vale o potencial nesse ponto? Então, eu vou pegar o potencial de A mais, tá aqui, ó, o potencial de A mais o potencial de B, tá aqui, mais o potencial de C. Então, num ponto específico, se eu tiver várias fontes de potenciais, basta eu somar tudo e aí eu vou ter um potencial total. No caso de potenciais, a soma é uma soma algébrica. No caso de campo, é uma soma vetorial, que aí pode se anular. Soma algébrica, soma normal, tá? Positivo, positivo. Soma vetorial vai depender do sentido do campo.